Na aula de hoje, vamos começar a falar sobre máquinas térmicas, o motivo principal do nosso curso de termodinâmica. Então, muita atenção, são conceitos novos, muita coisa que vocês precisam saber vai ser apresentada na aula de hoje. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan aqui. E, já fique esperto aí, né? Já vai abrindo o seu material, estamos lá na página 278, módulos 2021, caderno 3, física 2. Tem duas páginas ali para anotação, se você quiser fazer algumas anotações, seu caderninho, organizar um fichário, quem sabe, né? Temos ali alguns espaços para vocês fazerem isso, beleza, gente? Mas aí, aula de hoje, trabalho em transformações gasosas, né? O que é isso? O que é trabalho? Não sei. O que são transformações gasosas? Não sei. É teoria? Não sei. É uma loucura, calma. Esse momento do nosso curso é um momento muito importante, né? Eu, entre aspas, fiz uma revisão com vocês nas últimas aulas, né? Falamos sobre pivot-pivotó, depois falamos sobre PV igual a NRT, e isso tudo, né, foi, entre aspas, um pouco mais tranquilo, porque vocês já tinham visto isso na química, mas a partir de agora a gente vem para a física, a gente vai concentrar só na física, claro, né? Nós não podemos esquecer de tudo que nós já vimos, de todos os conceitos. Então, para que a gente consiga se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento sobre trabalho, transformações gasosas, máquinas térmicas, motores, é disso que a gente está falando, eu preciso sedimentar um pouco mais de alicerce, né? Eu preciso fazer buracos mais fundos para a gente ter estruturas um pouco mais seguras. É isso que eu vou fazer nessa aula de hoje. Então prestem muita atenção na aula, é uma aula importante. Vou trazer coisas novas para vocês, mas em alguns casos, preste atenção nisso, né? Você não precisa saber tudo que vai ser apresentado para você na aula de hoje. É importante que você entenda, é importante que você acompanhe, mas trabalho, principalmente trabalho, é uma matéria da Física 1, o Zé Mário vai fazer isso com vocês lá no segundo colegial, tá? Então, em relação aos conceitos, às definições, a gente não vai ter que fazer cálculos com isso, tá? Vou mostrar para vocês algumas situações, por exemplo, plano inclinado. É claro que você não tem que saber fazer plano inclinado agora, mas eu vou mostrar para você para a gente ter uma relação, para a gente ter a construção de um conhecimento como um todo. É isso que é importante você perceber, porque essa matéria ela relaciona a natureza inteira. Ela é muito linda, muito bonita. É verdade. E o começo é um pouquinho mais difícil, mas muita calma, muita paciência, muita persistência, a gente consegue. Bora para a aula? Bora falar mais um pouquinho sobre termodinâmica. E agora sim a gente está chegando no ponto, no objetivo, que é falar sobre as máquinas térmicas, né? Essa imagem aqui é só para a gente retomar a explosão que vai acontecer dentro do nosso pistão. Mas pistão de quê? Explosão de quem? Calma, vamos conversar com muita calma. Estamos falando sobre máquinas térmicas. Você não pode esquecer. Esse é o principal e esse é o motivo mais importante do curso de termodinâmica, é falar justamente sobre máquinas térmicas. Então, vamos começar a entender na aula de hoje, né? E primeiro, o que a gente precisa entender sobre as máquinas térmicas, né? Trabalho em transformações gasosas. Aqui também já me chama a atenção algumas coisas, né? Trabalho. Eu acho, não sei se a gente sabe o que é trabalho, né? Vamos entender na aula de hoje. Transformações gasosas é quando você tem, por exemplo, o que eu já falei, uma explosão, né? Você tem um tipo de gás, né? Você tem um tipo de ar, e aí, após a explosão, você tem outros tipos de gases sendo formados, né? Uma combustão padrão, como é que ela funciona? Você tem o combustível mais o comburente, né? Pode ser, por exemplo, propano, butano, algum gás de cozinha, né? Que a gente usa no botijão de gás, mais o comburente, que é o oxigênio. Então, o butano mais o oxigênio, quando entram em contato com uma fagulha, eles explodem e transformam-se em CO2 mais água. Isso é uma combustão padrão, completinha, bonitinha, tudo bem? Então é disso que a gente está falando, né? De explosão e como essa explosão pode gerar trabalho. Você pegou? Então vamos lá, vamos definir algumas coisas, vamos conversar primeiro sobre motores, né, cara? E aí, para a gente entender motores, para entender o trabalho, como o trabalho é realizado em motores, eu preciso que vocês entendam o funcionamento do motor e os ciclos que eles apresentam. Então percebam aqui primeiro comigo, eu tenho o primeiro tempo, o tempo que a gente chama de admissão. Esse pistão aqui, ele está indo para baixo e aqui vai entrar exatamente o que eu conversei com vocês, né? Vai entrar o combustível mais o comburente, ele vai até lá embaixo. Depois o segundo momento, né? O segundo tempo do motor, 4 tempo que nós chamamos, é o de compressão. Todo esse gás que foi colocado aqui vai ser comprimido e quando ele chega no máximo da compressão, a vela que está aqui em cima, e aí temos o terceiro tempo do nosso motor 4T, 4 tempos, ela solta uma faísquinha.
essa faísquinha é suficiente para queimar, para explodir tudo que tem aqui dentro, e aí essa explosão joga o pistão para baixo, e aí o quarto tempo é a expulsão. Então percebam que aqui essa alavanquinha é aberta, né? Esse tubo aqui é aberto, e aí no quarto tempo você joga todo o resultado da explosão voltando para o primeiro tempo, né? Então fecha aqui, novamente entra os gases, e aí você tem todo o processo reiniciando novamente. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou mostrar um vídeo para vocês, deixei esses vídeos aqui para vocês no link, quando vocês quiserem acessar, é só clicar aí nos links, vocês conseguem acessar esses vídeos também, e vou deixar na descrição desse vídeo aqui, tudo bem? Mas vamos assistir o vídeo juntos? Vou mostrar para vocês só um pedacinho do vídeo, o vídeo é longo, tem quase mais de 5 minutos, eu vou mostrar para vocês a partir do 3h46, então prestem atenção comigo, como é que acontece tudo isso, né? Vou separar, né, um dos pistões, aí está acontecendo tudo que eu falei para vocês, muito rápido, né, porque você tem 3.000, 5.000 giros, né, por minuto no motor, então vamos lá, tempo 1, admissão. Então percebam aqui, ó, os gases entrando, chegando até a parte mais baixa, deixa eu pausar para vocês entenderem um pouco melhor. Então chegamos aqui na parte mais baixa, o que está acontecendo, né? Todo o gás que está aqui dentro vai começar a ser comprimido. Então percebam, entram aqui o combustível, mais o comburente e todo esse gás, depois de entrar aqui, essa válvula fecha e agora ele vai ser comprimido. Então o segundo tempo é justamente isso que eu conversei com vocês, a compressão. Por que que é importante você comprimir todo o gás, né? Porque se você já brincou com seringa, se você tampa a seringa e aperta ela a um certo ponto, a hora que você solta a sua mão, naturalmente ela volta. Então já tem uma pressão interna querendo empurrar para baixo esse pistão, né? Além disso, né, além da própria força interna do gás, acontece exatamente nesse momento uma explosão. E aí joga todo mundo para baixo, e esse é o terceiro tempo, explosão. Então por conta desse movimento todo, né, tudo vai lá para baixo, e aí o quarto tempo, o tempo de exaustão dos gases, o que acontece aqui? Você percebe que esse outro componente, né, abre, e aí conforme ele comprime de novo, né, só que dessa vez não é uma compressão, porque esse pedaço está aberto, então todos os gases vão sair por aqui e vão embora. Claro, né, aqui tem que estar fechado para não misturar, né, os rejeitos, né, o pós-rejeito da combustão e com os gases que aqui estão, que serão a matéria-prima da combustão. Você pegou? Vocês entenderam, gente? E aí, é claro que esse processo todo vai ficar se repetindo infinitamente, várias vezes por segundo, muitas vezes por segundo. A grande sacada dos motores 4 tempos é quando você tem 4 pistões, né? Por que é importante você ter 4 cilindros desses? Porque você coloca eles em sequência, e aí cada um deles vai estar explodindo a cada instante. Então, percebam a montagem. Cada um dos componentes, cada um desses cilindros, eles vão estar explodindo em tempos diferentes. Ó, explosão, 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 explosão. Então, o que temos aqui é cada motor, cada pistão desse explode em um tempo. Então, você tem um movimento sempre contínuo. Sempre vai ter alguém explodindo e gerando trabalho para colocar movimentação no virabrequim que está aqui embaixo. Por isso que a gente tem uma transmissão depois de movimento circular para as rodas, mas é dessa maneira que a gente consegue dar o giro no motor. Beleza? Bora voltar para a aula. Mas afinal, o que é trabalho? Não sei. E o trabalho, ele tem alguma relação com energia? Como é que a gente pode relacionar o trabalho com energia? Não sei. Eles têm alguma coisa em comum? Não sei. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos conversar um pouco. Primeiro, antes de falar sobre o que é trabalho, para que serve o trabalho, vamos entender o que é energia cinética, tá? Energia cinética é uma energia que a gente atribui a corpos que estejam em movimentos. Como é que a gente calcula essa energia cinética? É simples assim, você só precisa multiplicar massa vezes a velocidade ao quadrado e dividir tudo por 2, tudo bem? Então, quando você tem essa análise, essas grandezas envolvidas, né, você tem o que nós chamamos de energia cinética. Percebam aqui que eu não quero definir, não quero mostrar como chegamos nessa expressão de energia cinética, mas só quero mostrar para vocês. Talvez alguns de vocês tenham visto isso ano passado, então só para retomar, só para apresentar isso para vocês também. Beleza, gente? Então, mv ao quadrado dividido por 2, isso é para nós energia cinética. Pegou? Tudo bem? Então percebam que, né, a relação aqui também que existe com a velocidade, né? Se você aumentar um pouquinho a velocidade, você vai levar esse valor ao quadrado e é esse aumento que você vai ter na energia cinética. Tudo bem? Pegaram até aqui? Tranquilo? Gente, qualquer coisa, manda dúvida para mim, vocês sabem muito bem disso. Me manda mensagem para mim, vocês têm minhas mídias, têm meu zap, pode falar comigo hora que vocês quiserem, beleza? Ó, então vamos seguir aqui com a nossa aulinha e vamos falar algumas coisas agora das características da energia cinética para a gente entender o que ela é,
e depois entender o que é trabalho. Tudo bem, gente? Então, a primeira coisa, né? É uma grandeza escalar. Eu sei que vocês estão começando a ver vetores com o Zé, né? Então, energia é uma grandeza que ela não tem direção e sentido, ela tem só o módulo, né? Então, você tem energia, essa energia não está indo para lá, não está indo para lá. Tudo bem? Muito parecido com o tempo, né? O tempo ele existe, ele passa, a energia também, ela existe, ela passa. Tudo bem? Outra coisa que você tem que se ligar em relação à energia, né, cara? Ela depende, né, do módulo da velocidade. Acabei de mostrar essa relação para vocês. Então, quanto maior a velocidade, mais energia cinética o objeto vai ter. Tudo bem? Pegou isso comigo? Então, vamos seguir aqui mais um pouquinho. E aí, aqui que vem o grande momento da aula, né? É aqui que começa a explicação do que é trabalho. E aí eu preciso que você retome comigo lá no movimento uniformemente variado, né? Tinham 3 expressões no movimento uniformemente variado, eu vou pegar apenas uma delas, que é o Torricelli. Todo mundo lembra do Torricelli? Tranquilo, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Porque essa aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa, eu não sei. Então, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Lembram disso? É claro. Então, beleza. Aí, em relação a essa expressão de Torricelli, olha o que eu vou fazer com ela. Eu vou multiplicar todo mundo aqui, né? Como se fosse fazer uma distributiva. Multiplica isso e multiplica isso por m por 2. Por que você quer fazer m por 2? Eu vou chegar em algum lugar, vai ser importante para nós, é claro isso, né? Bom, aí, gente, o que você tem que se ligar, né? Essa primeira parte aqui, m vezes v ao quadrado por 2, o que é isso? Acabei de mostrar para vocês, a energia cinética. Mas que energia cinética que ela é? É uma energia cinética final, porque ela está relacionada com a velocidade final. Beleza? Pegou? Tranquilo? Agora, vamos continuar, né? A mesma coisa aqui, m, né? Perceberam que eu multipliquei isso por m por 2, agora isso aqui por m por 2 e novamente m vezes velocidade ao quadrado por 2. O que é isso? Energia cinética, só que dessa vez inicial, porque, claro, aqui a velocidade é inicial. Tranquilo? Pegou comigo? Agora, tem uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu coloquei aqui entre os fatores, mas quero que vocês percebam aqui, né? 2 aqui, aceleração, distância, m por 2. Beleza. O que dá para a gente fazer aqui? Né? Esse 2 e esse 2 dá para a gente cancelar, e aí vai embora. E o que sobra para nós aqui? Aqui você tem que prestar atenção numa coisa, por isso que eu não quis mostrar para vocês, tá? Massa vezes aceleração. Vocês vão ver isso logo logo com o Zé. Provavelmente vocês viram isso aqui no 9º ano também. Massa vezes aceleração, cara, é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, isso é força resultante. Então, no lugar aqui ó, de massa vezes aceleração, eu vou escrever aqui embaixo força resultante vezes a distância. Você pegou comigo? Olha só, começamos a relacionar várias coisas aqui, né? Inclusive estamos falando de energia, e agora apareceu aqui para nós força resultante vezes a distância. O que é isso? Força resultante vezes a distância. É trabalho. Então percebam ali novamente aparecendo o mais ou menos, né? Porque aqui também está mais ou menos. Vamos discutir um pouquinho sobre essa condição de mais ou menos. Por que mais, por que menos, né? Trabalho pode ser um trabalho, né? Um trabalho positivo ou pode ser um trabalho negativo. Como assim? Presta atenção em mim. Olha o que eu vou te falar. Você está numa subida, andando, caminhando numa subida, você não consegue subir muito rápido. Vem alguém atrás de você, começa a te empurrar, começa a fazer força em você para cima. O que está acontecendo com a sua velocidade, com essa pessoa te ajudando? Sua velocidade vai aumentar. Quer dizer, então, que sua energia cinética vai aumentar. Então, a gente chama isso de trabalho positivo. E isso vai ser para nós um movimento acelerado. Lembra? Perceberam as relações? Né? Se você tem um movimento acelerado, você tem uma aceleração positiva. Consequentemente, você tem um trabalho positivo. Do mesmo modo, né, essa pessoa que estava te ajudando, de repente ela muda de ideia, né? Ela vai na sua frente e começa a te empurrar para baixo, você querendo subir a subida. Pô, já é difícil subir a subida, o cara me empurrando para baixo ainda, vai ficar muito mais difícil. E aí, o que aconteceu nesse momento? Né? Temos, então, um trabalho negativo. Então, o movimento passa a ser retardado. É claro, o cara vai diminuir sua velocidade até que chega um ponto que você até desiste. Né? Você fala, não vou subir mais, vou ficar aqui mesmo. Esse cara não está me ajudando em nada. Entenderam, gente? O exemplo, a contextualização, ficou claro isso para vocês? Tá beleza? Vamos seguir então, vamos falar mais um pouquinho, mais algumas coisas que são importantes para nós. Ó. E aí, resumidamente, o que é trabalho? Resumidamente, o que é trabalho? Trabalho é para nós a variação da energia cinética, o aumento ou a redução da energia cinética. É isso que eu quero que vocês peguem aqui. Então, o que é esse trabalho que eu estou falando para vocês? Né? O trabalho nas transformações gasosas. O que é isso?
O trabalho é quando você tem uma variação de energia cinética, né? Então, você tem um objeto, aumenta a velocidade dele, aumenta a energia cinética, então foi realizado sobre ele um trabalho. Se diminuir a velocidade, está diminuindo a energia cinética, quer dizer que foi realizado também sobre ele um trabalho. Só que, claro, né, contrário ao movimento que ele já vinha fazendo e vinha realizando. Tudo bem até aqui? Pegou comigo? Pegou, gente? Vocês estão entendendo? Ah, agora eu entendi! Isso aqui é muito importante isso para nós, tá? Agora, como é que a gente calcula o trabalho? Ah, é F vezes D. Cara, não é só isso. É isso que eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Calcular trabalho não é só F vezes D. Então, não saiam dessa aula achando que trabalho é apenas F vezes D, tá? Então, vou conversar com vocês um pouquinho para melhorar isso. Por exemplo, em alguns exercícios, mais para frente vocês vão ver isso com o Zé Mário, né? Aparecem situações como essas, né? Você tem um plano inclinado, coloquei um objeto aqui, então quais são as forças, né, que agem sobre esse objeto? Força-peso, força normal, força de atrito. Algumas forças aqui são familiares para vocês, né? Força de atrito, se você passar uma mão na outra, isso é atrito, né? A força normal, uma força de contato. Vocês vão ver isso mais para frente com o Zé, sem pânico, sem preocupações. Podem ficar tranquilos. Só estou mostrando para vocês, para a gente conversar, para a gente entender do que você está falando, né? Quais são as grandezas. Então, assim, isso aqui, cara, não é um curso de trabalho, não é um curso sobre energia cinética. Eu estou mostrando para vocês algumas coisas para vocês entenderem todo o contexto envolvido com o tema que estamos tratando. Tudo bem? Tá claro isso para vocês? Bom, vocês já sabem, né? Se a matéria estiver meio estranha, manda mensagem para mim. Vem falar comigo, eu estou esperando vocês. Tudo bem, gente? Mas aí, continuando aqui, cara, vamos analisar em relação àquilo que a gente já estudou, né? Então, vamos lá. O que é trabalho? Eu preciso analisar a energia cinética final com a energia cinética inicial, e se tiver alguma diferença, né, cara, entre a energia cinética final e inicial, é porque foi realizado um trabalho sobre aquele objeto, tudo bem? Então, percebam que aqui vai ser sempre trabalho da força resultante, cara, só que, vamos lá, vocês estão vendo vetores com o Zé, né? O que seria um vetor resultante? O vetor resultante seria a somatória de todos os outros vetores que estão agindo naquele objeto, naquele instante. Então, por exemplo, alguém me puxa para um lado, outra pessoa me puxa para o outro lado, aí eu não saio do lugar. O que está acontecendo? Olha, a força que ele faz é igual à força que essa pessoa de cá faz, então a força aqui não vai realizar trabalho, porque eu não vou ter aumento de velocidade para nenhum dos dois lados. Você está entendendo isso? Mas aí, como é que a gente calcula o trabalho de cada força? Cada força é diferente, cada força é especial, cada força tem o seu método e o seu modo de calcular trabalho. É isso que eu quero que vocês percebam aqui. Então, por exemplo, aqui a força de atrito ela tem um modo de ser calculado o trabalho. A força normal tem o seu modo de calcular o trabalho e a força peso também tem seu modo de calcular o trabalho. Vocês estão percebendo? Isso aqui é um pouco mais complexo, né? É claro que tudo isso vai ser muito bem feito e muito bem trabalhado pelo Zé no ano que vem, tá? Então, assim, só no segundo colegial que vocês vão entender tudo isso de trabalho que eu estou falando com vocês. Agora, por exemplo, é só para mostrar, é só para ilustrar o que está acontecendo, né? A gente tem alguns grupos de forças na física que a gente chama de forças conservativas. Na verdade, é um grupo só. E essas forças, cada uma tem seu jeito de calcular trabalho. Então, por exemplo, né, o trabalho da força-peso a gente calcula assim: massa vezes a gravidade vezes a altura. Se a gente pegar uma força elástica, né, a gente calcula o trabalho dela como sendo K, que é a constante que toda mola tem, vezes X, que é o quanto você deforma a mola, e dividido por 2. E ainda temos outra força, que é a força elétrica, né? Então eu estou chamando isso aqui de trabalho da força elétrica, que a gente calcula a carga vezes V. V aqui é diferença de potencial. Voltagem, sabe a sua tomada? 110? É isso aqui que a gente vai usar para calcular o trabalho da força elétrica. Então percebam que, né, eu mostrei isso aqui tudo para vocês, gente, só para deixar claro isso para vocês, ó. Trabalho não é só força vezes distância, existem muitas outras formas da gente calcular trabalho. Prestem atenção nisso daqui em diante, tudo bem? Então, perceberam, entenderam o que é trabalho, entenderam quais são, que existe alguns outros modos de calcular trabalho? Beleza? Então, agora, no pistão, como é que fica isso? Como é que a gente calcula o trabalho lá no pistão, no nosso cilindro de explosão do combustível? Como é que a gente calcula esse trabalho? Vamos ver isso agora? Vai ser força vezes distância. Então, claro, eu falei isso tudo para vocês, gente, porque eu vou usar aqui força vezes distância, mas, novamente, estou falando isso, sei lá quantas vezes, 1 milhão de vezes. É verdade. Mas eu quero que vocês percebam que trabalho não é apenas força vezes distância, tudo bem? Então, mas vamos lá para o pistão, vamos usar isso aqui agora. Coloquei aqui o pistão para a gente, e aí aqui vocês já perceberam, né? Eu peguei exatamente o terceiro tempo,
que está acontecendo aqui? A explosão vai fazer uma força para baixo e o pistão, com essa força, ele vai deslocar uma certa distância. Então, se eu tenho força e tenho uma certa distância, né, que esse objeto está se mexendo, eu consigo calcular o trabalho, simplesmente fazendo força vezes a distância. Mas pensem comigo aqui, né? Essa distância é sempre a mesma, é até simples a gente calcular, mas agora, como é que a gente calcula a força de uma explosão? É sempre a mesma força? No tanque vai chegar sempre a mesma quantidade de combustível? Vai chegar sempre a mesma quantidade de oxigênio? O motor está regulado? O motor está desregulado? São muitas variáveis, a gente não consegue calcular essa força com muita precisão. Vamos ter que dar uma mudadinha aqui e achar um outro jeitinho para calcular trabalho. Então vamos lá. Mas não pode esquecer isso aqui. Mas tudo bem até aqui? Vamos entender algumas coisas então? E aí como é que a gente faz para calcular pressão? Né? Então, vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Vamos dar uma pausa, vou falar com vocês agora sobre pressão. E aí, para calcular a pressão, não é muito difícil, vou até colocar uma figurinha aqui para a gente lembrar como é que a gente calcula pressão. Né? Se você pegar um lápis, você pode fazer isso comigo agora mesmo, né? Pega um lápis aqui e segura aqui, nas duas extremidades do lápis, e aperta ele, faz uma certa força nele aqui. O que você vai sentir? Né? Qual dedo você sente mais força? No dedo médio ou no polegar? Né? Qual dedo você faz mais força? Você faz a mesma força que é aqui é a mesma força que é a aqui. Aí mas você vai falar, mas eu sinto mais dor aqui do que aqui. É claro, por quê, né? Porque se você comparar essa área com essa área, essa aqui é muito menor. Então, notem que a pressão é um cálculo, é uma razão da força sobre a área. Então, se você aumenta a força, aumenta a pressão. Só que se você diminui a área, o que acontece com a pressão? Também aumenta. Então, é por isso que a gente está sentindo mais dor quando a gente segura dessa forma. Você entendeu? Ficou claro para você o que é pressão, como é que a gente calcula, beleza? Então tá, vamos continuar, falar mais um pouquinho das nossas coisas aqui. Vamos voltar para o trabalho e ver quais são as consequências disso para nós a partir de agora. Então, gente, o que eu quero que vocês percebam, né? Como é que a gente calcula o trabalho? Não é força vezes distância, tá? Mas eu posso multiplicar essa equação por 1? É só esse lado ali, né, da equação. Posso multiplicar todo mundo aqui por 1? Pode, né? Não vai alterar nada, mas e se eu multiplicar, em vez de por 1, eu vou multiplicar por A por A? Por que isso? Né? Porque se você dividir A por A, isso aqui vai dar 1. Né? Então eu continuo multiplicando esses caras aqui por 1. Vamos melhorar, vamos ajustar, né? Colocar o A ali, colocar o outro A embaixo, fazer uma fração bonitinha. Além disso, quero que vocês percebam o que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar esses dois caras aqui. Ficou primeiro o A, né, vezes esse H. Mas aqui era D, aqui virou H. Né? Assim, no pistão ele se mexe uma certa distância que eu falei para vocês, não mexe? Em vez de chamar isso aqui de distância, eu vou chamar a partir de agora de H, de altura, tudo bem? Então percebam que esse A também não é um A aleatório, esse A é exatamente a área do pistão, né? O pistão ele tem uma certa área, e aí eu estou multiplicando por A propositalmente para relacionar com área. Então esse A que está aparecendo para vocês aí é área. E aí, o que está aparecendo para nós aqui? Algumas coisas importantes, né? Aqui eu tenho área vezes altura, e aqui eu tenho força dividido por área. Vamos limpar, colocar aquilo ali de novo, agora vamos sim trabalhar isso aqui. Vai, fala para mim, o que é força por área? Acabamos de ver, é pressão. E o que é área vezes altura? Né? Se você quiser, por exemplo, né, entender, aqui eu tenho um pouquinho de água na minha garrafa. Como é que eu faço para calcular o volume dessa garrafa? Você calcula a área da base, essa área, vezes a altura da garrafa. Parece um pistão, né? Entendeu? É a mesma coisa, né? Então, o pistão que estaria aqui dentro, movimentando, é a mesma coisa que calcular o volume de uma garrafa, é a mesma que a gente usa para o cálculo do pistão. Então, o que é isso aqui? Área vezes altura. Isso para nós vai ser volume. E aí, cara, o que a gente percebe? Né? Dá para a gente calcular também, né? Portanto, dá para a gente calcular também o trabalho como sendo pressão vezes a variação de volume. Percebam, né, que eu coloquei aqui variação de volume, por quê? Né? Porque a área não tem como você mudar, percebeu? Essa área que eu não consigo dilatar, né? Deixar a garrafa maior ou menor, mas eu consigo colocar mais ou menos água, né? Então, por isso que eu coloquei aqui com vocês um ΔV, porque eu tenho uma variação de volume, mas é uma variação de volume em relação à altura. Essa altura do pistão é o que pode mudar. Você pegou comigo? Você entendeu isso aqui, gente? Tá beleza? É claro! Então, para finalizar a nossa aula, vamos analisar isso aqui. Olha só,
Posso calcular o trabalho da explosão como sendo força vezes distância? Pode, mas calcular a força fica um pouco difícil, falando sobre isso. Mas agora o que eu provei para vocês? Que eu também posso calcular o trabalho, né? Sabendo que aqui dentro tem uma pressão, é um pouco mais simples de calcular, e também sei que existe uma variação de volume. Então, para nós, a partir de agora, como é que a gente vai calcular trabalho? Trabalho vai ser pressão vezes a variação de volume. Será que a gente já viu isso em algum lugar? Pô, a gente está trabalhando o gráfico, né? P por V, mas calma, isso vai ser os objetivos da nossa próxima aula. Gente, muita coisa nova, muita coisa aparecendo, então, ó, não entendeu? Escreve nos comentários do vídeo aí, vem falar comigo, vamos trocar uma ideia, manda mensagem para mim, vocês têm minhas mídias, vem falar comigo. É muito importante que vocês entendam tudo que a gente conversou na aula de hoje para a gente seguir, né? Então, assim, estou fazendo essa teoria um pouco mais devagar para a gente conversar, para a gente seguir, para a gente entender tudo o que está acontecendo aqui. Existem algumas matérias pré-requisitos e aí, conforme eu havia dito para vocês, eu vou passar esse conteúdo à medida que for necessário. Eu vou mostrando os nossos segredinhos aqui para vocês. Mas tá entendendo, gente? Se não está entendendo, vem falar comigo, hein? Vem falar comigo. E aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau.